O assunto da nossa aula prática de hoje é sobre a determinação granulométrica em solos e também a determinação da argila dispersa em água. Métodos que têm como objetivo a determinação da distribuição percentual das frações primárias do solo, cujo princípio é a ruptura de agregados e a individualização das frações primárias por meio da dispersão, que pode ser física ou química, mas no caso da determinação da argila dispersa em água, apenas física. Esses métodos analíticos constam basicamente de 4 fases: coleta e preparo das amostras, pré-tratamentos, dispersão e a separação das frações. Então, nos nossos ensaios de hoje, nós vamos utilizar os seguintes materiais e equipamentos: a amostra de solo já processada, a terra fina seca ao ar, uma balança semi-analítica para a pesagem das amostras, o dispersante químico, o hidróxido de sódio, que nós vamos utilizar nos nossos ensaios, mas também pode ser utilizado o hexametafosfato de sódio, mais o carbonato de sódio. Vamos utilizar também uma proveta de 100 ml, um funil, garrafas do agitador, onde vão as amostras, um agitador tipo Wagner, onde vai ser promovida a dispersão mecânica das amostras de solo. Para a separação da fração areia, uma peneira de malha de 0,053 milímetros. Vamos utilizar cilindros de sedimentação, a piceta, um bastão agitador, a pipeta de 25 ml e uma pera de sucção para coletar a suspensão e o densímetro de Boiocos para a leitura da densidade da suspensão e também um dessecador. Para a determinação pelo método do densímetro, são pesados 50 gramas de terra fina seca ao ar em balança semi-analítica. Após pesagem, a terra fina seca ao ar, 50 gramas de terra fina seca ao ar são transferidos para a garrafa, serão adicionados, no caso da análise textural, 100 ml da solução dispersante, que pode ser o hidróxido de sódio, 1 mol por litro, ou o hexametafosfato mais a solução tamponante de carbonato de sódio, o Calgon. Então, esse dispersante é transferido para a garrafa. Depois de adicionado o dispersante químico, são adicionados também 250 ml de água para as amostras de análise textural e para a amostra também da argila dispersa em água. Depois que as amostras foram transferidas para as garrafas, inicia-se o processo de dispersão mecânica. Isso é feito em um agitador, tipo Wagner, e as amostras ficam sob agitação lenta por 16 horas, a uma rotação de 50 RPM. Então, depois de decorridas 16 horas, o aparelho é desligado, e as amostras de solo das garrafas são retiradas do aparelho. As amostras vão ser transferidas para os cilindros. E aí a gente tem que primeiro agitar a amostra dentro da garrafinha, como vocês podem ver, porque fica uma parte, né, decantada do material mais grosseiro. E aí agora a gente vai transferir o conteúdo da garrafa para os cilindros. O procedimento que pode ser empregado é a transferência de toda a amostra de solo contida na garrafa para o cilindro de sedimentação. Nesse caso, considera-se para a separação das frações a lei de Stokes. Então, o procedimento é o mesmo. Nós vamos lavar todas as partes da garrafa, a tampa, e inicia-se a lavagem. Feito isso, completa-se
Isso. Feito isso, completa-se o volume da suspensão. Nesse caso, nós vamos fazer essa proveta pelo método do densímetro. Nós vamos completar até 940. A tara da proveta está marcada aqui nessa linha aqui azul que nós destacamos. Então aqui completa-se o volume de 940 ml. Completado o volume das provetas, nós vamos agora agitar a amostra para homogeneizar toda a suspensão. E para isso será utilizado um bastão com a tampa de borracha. E a amostra vai ser agitada com 30 revolvimentos. E esse por um tempo em média de 1 minuto. Então, esse é o procedimento para a agitação da amostra, da suspensão, né? Essa suspensão também vai ser agitada do mesmo modo. Além da agitação das amostras de solo, nós também precisamos agitar as provas em branco. Então aqui nós temos uma prova em branco para cada proveta, para cada método que é utilizado, além também de uma proveta com a argila dispersa em água. Então, o processo de transferência da amostra foi igual às outras duas, de argila total, mas a diferença é que não há separação da areia, porque pelo método da argila dispersa em água, só nós vamos considerar a lei de Stokes, a sedimentação das frações para a posterior quantificação da argila que está naturalmente dispersa em água. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura para as amostras que foram submetidas ao método do densímetro. Aqui nós temos o densímetro de Boiocos e ele é constituído por um bulbo, essa parte em vermelho, uma haste e a sua gradação, que vai de -5 até 60. No método do densímetro, nós só completamos a proveta até 940 centímetros cúbicos. Então agora nós vamos fazer a prova em branco, a leitura da suspensão da prova em branco, depois de agitada. A leitura deu menos 2 gramas por centímetro cúbico na prova em branco. Agora nós vamos proceder com a leitura da amostra de solo, que está sendo utilizado o método do densímetro. Então, primeiramente, nesse método nós consideramos a lei de Stokes. Então, as determinações, as quantificações são feitas pela sedimentação e leitura com o densímetro. E para isso, primeiramente, nós vamos agitar a amostra. Então, como nós vimos antes, são 30 agitações. Terminada a agitação, nós vamos agora contar 20 segundos para inserir o densímetro no cilindro de sedimentação. Um detalhe a ser considerado é que esse densímetro tem que ser colocado com cuidado para evitar turbulência na suspensão. Passados 20 segundos, foi colocada. Nós vamos contar mais 20 segundos para totalizar 40, porque pela lei de Stokes e pelo método que nós estamos empregando, aos 40 segundos, toda a fração areia já foi sedimentada, ficando em suspensão apenas o silt e a argila. Vamos à leitura. Passados os 40 segundos, nós vamos ver quanto que tem em suspensão de silt e argila.
Aqui a leitura do densímetro foi 1 grama por centímetro cúbico. No entanto, é necessário considerar a leitura do branco também, da prova em branco, que, como nós vimos, foi menos 2 gramas por centímetro cúbico. Então, e aí, fazendo a correção com a prova em branco por uma distância escalar, a leitura real, quer dizer, o valor real da suspensão de argila mais silt será de 3 gramas por centímetro cúbico. Agora nós vamos fazer a leitura da suspensão da argila dispersa em água. E o procedimento é o mesmo do anterior. Então aqui nós temos uma prova em branco com a água utilizada, a mesma água utilizada nas amostras de solo. E aí vamos fazer a leitura. Já foi também a medida a temperatura. A leitura aqui deu menos 3 gramas por centímetro cúbico. E agora vamos fazer a leitura da nossa amostra de solo. É interessante falar que essa amostra foi submetida a um tempo de sedimentação de 24 horas, considerando a lei de Stokes. Coloca com cuidado para não haver turbulência. Então, a leitura no densímetro marcou menos 2 gramas por centímetro cúbico. Então, também fazendo a correção com o branco, a leitura final fica 1 grama por centímetro cúbico de argila naturalmente dispersa em água.